Vamos lá, gente. Nossa terceira tentativa. Não desistam. Estamos aqui firme e forte. Afinal, a vida é cheia de tentativas e erros. Então, estamos nós aqui ao vivo, representando a realidade da vida. Vamos nós. Oi, Márcia, obrigada por ter voltado. Eliane, Mara. Vamos lá, vamos tentando. Eu dei uma ligadinha para Ana Paula, sugeri que ela mudasse de celular. Vamos ver se vai dar certo agora. A vida como ela é, né? Na realidade. Ao vivo tem dessas coisas. Oi, Raquelzinha, que bom. Edinha. Meu pai. Isso aí, vamos chegando. Cândida. Oi, vamos lá, vou chamar a Ana. Helena, obrigada por ter voltado. Vamos esperar a Ana Paula entrar. Adelina, firme e forte aqui com a gente. Nada dela entrar. Só falta essa dar agora incompatibilidade no telefone, não abrir a câmera. Ana, você tá aí? Para você aparece um sinal de que tá rodando e não abre? Oi, gente, para quem chegou agora, a gente está tentando. A gente encerrou a nossa primeira parte. Eu não sei se as pessoas que estão chegando agora todas estavam com a gente antes. A gente encerrou a primeira parte, eu salvei lá no feed, mas a gente optou por encerrar essa live e abrir outra, que é essa, para a gente tentar melhorar a qualidade, porque estava travando muito e a Ana Paula ficou sem som. No meu telefone tá ok. É a questão do telefone lá dela, Trícia. Vamos esperar. Ela ia tentar fazer com o telefone do esposo dela, mas não sei se ela vai conseguir. Eu já convidei ela para entrar, ela tá tentando entrar aqui. Bom, deixa eu dar uns avisos para vocês que estão aqui sobre as nossas oficinas. Eu não sei se todo mundo sabe, a Avance está fazendo 2 oficinas online, que é a oficina de ginástica do cérebro, que acontece toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, com a Denise Brasil, que é psicogerontóloga. Ela esteve aqui na nossa primeira live, eu não sei quem... algumas pessoas que estão aqui certamente estavam e assistiram, eu sei que são pessoas que estão com a gente toda quarta-feira. Então, a Denise, ela junto comigo, a gente conduz essa oficina toda sexta-feira, 3 horas da tarde. E às terças-feiras, 5 horas, a gente tem a musicoterapia. A musicoterapia, ela acontece... também quem dá a musicoterapia é a nossa dupla de musicoterapeutas, o Yuri e a Alice. Então, quem conhece sabe, eles fazem um trabalho maravilhoso. Eles também tiveram presentes aqui na nossa live, foi logo no primeiro mês. E quem perdeu alguma das nossas lives durante esse período todo, tá tudo salvo lá no nosso feed. Então, vale a pena. Muitas pessoas, muitos especialistas já passaram por aqui. A gente falou sobre espiritualidade, a gente falou sobre saúde bucal, falamos com fisioterapeuta sobre risco de queda e outras alterações, falamos sobre estimulação cognitiva, dificuldade de deglutição com uma fonoaudióloga, com a Fátima Lago. O que mais? Não sei se vocês me ajudam a lembrar. Falamos sobre o sexo na terceira idade com a Aline Sardinha. Oi, a Ana chegou. Falamos, na última live, a gente recebeu a Mariana Vasques,
Ela está lá em Portugal e fez a live com a gente falando sobre a importância dos medicamentos, e falamos sobre interação medicamentosa. Foi uma live muito bacana. Vamos chamar aqui a Ana. O que eu quero dizer para vocês é que está tudo salvo. Quem não conseguiu assistir ao vivo, pode assistir, reassistir, rever. Ah, a gente também teve a Gabriela, foi a primeira live desse mês, falando sobre risco de suicídio na terceira idade e depressão. Tava aqui conversando com pessoas, conversando sozinha, né? Porque eu sei que as pessoas estão ali, mas ninguém consegue interagir comigo. Eu tava ouvindo, eu tentei mas vamos embora, a gente não deixa a peteca cair. Eu tentei entrar pelo Mudou espaço aí, né? Tô vendo. Exatamente. Agora a gente está aqui assim, mais intimamente. Tá ótimo, tudo bem. Tá ótimo. Então tá ótimo. Vamos seguir. Vamos seguir torcendo para não ter problema mais nenhum. Tanta coisa boa pra gente falar. Isso aí. Então, vamos lá. Eu vou repetir a pergunta porque a última live eu não salvei, a última parte eu não salvei, a última tentativa. Então, vamos lá. A pergunta que eu te fiz foi quantas refeições, não foi isso? Quantas refeições seriam importantes para a gente fazer durante o dia para dar uma qualidade de alimentação diurna para a gente? Então, o que normalmente a gente propõe? Que pelo menos o idoso consiga realizar 4 refeições por dia, né? Na verdade, não existe, não é uma coisa fechada, não existe uma regra, porém, menos de 4 refeições por dia, muito provavelmente, ele vai ter muita dificuldade de conseguir atingir as necessidades básicas, tanto de macronutrientes quanto de micronutrientes, tanto de caloria, proteína, cálcio, ferro, vitaminas do complexo B, vitamina C. Ele fazer menos do que 3 refeições, principalmente quando essas refeições elas são substituídas por lanche, vai ser muito difícil ele conseguir atender essa demanda. Então a gente poderia dividir em 2 principais refeições, que seria o almoço e o jantar, aonde ali precisariam ter aqueles grupos alimentares que a gente falou bem no início, né? Os vegetais, legumes, frutas, a proteína em boa quantidade, os grãos, as raízes. Então isso teria que estar sendo composto tanto no almoço quanto no jantar. E outras 2 pequenas refeições, que seria um café da manhã e um lanche da tarde. Menos do que isso, ele dificilmente vai conseguir atender a esses nutrientes que são básicos para a manutenção de saúde. Ainda dá para juntar outras 2 pequenas refeições, que seria um lanchinho à noite, que pode ser uma coisa bem pequena e simples, uma fruta ou um iogurte, e um pequeno lanche entre o café da manhã e o almoço, que pode ser somente uma fruta. Por mais que seja pouco, se ele fracionar e comer várias vezes durante o dia, ele tem uma chance muito maior de ter uma variedade alimentar e conseguir consumir uma quantidade mais adequada desses nutrientes que a gente falou. Então, isso é uma coisa muito importante de tentar. Isso é uma luta que eu tenho até com a minha própria mãe, né? Que eu falo, gente, tem que fazer pelo menos, tem que fazer um lanche e tem que fazer um jantar. Mesmo que esse jantar, muitas das vezes, seja uma sopa, né? Já que na sopa a gente consegue ter ali uma variedade maior e inclusive colocar grupos alimentares e alimentos que ele habitualmente tem mais dificuldade de consumir, né? Então quando a gente pensa nas verduras, sobretudo as verduras cruas, isso é mais difícil para o idoso. Tem menos paladar, a mastigação é mais difícil, de fato dá uma saciedade, ele se sente cheio com pouca caloria, e aí eu fazer isso dentro de uma sopa, eu colocar o espinafre, couve, a folha do brócolis, a folha da couve-flor, eu consigo enriquecer demais essa refeição, né? Então isso pode ser uma alternativa que facilita bastante eu garantir uma refeição noturna, que não seja o cafezinho com leite, com o pão com manteiga que ele está acostumado a consumir. Perfeito. E assim, Plat, quando você fala que é importante comer várias vezes durante o dia, é bom a gente ressaltar que isso não quer dizer que seja beliscar, né? Aqueles beliscos, né? Porque assim, as pessoas podem, né? A nutricionista falou que é para comer várias vezes durante o dia. E vai lá, come um biscoitinho, não. O que a Ana está querendo dizer é que é uma organização alimentar e coisas direcionadas, não é isso? Exatamente. Tem que existir um planejamento.
né? Então, quando a gente fala de um lanche, esse lanche, muitas das vezes, ele vai contemplar ali alguma fruta, ele vai contemplar algum laticínio, que pode ser o queijo, que pode ser um iogurte, que pode ser o leite, ele vai contemplar algum alimento energético, que pode ser uma aveia, então pode fazer uma vitamina, pode fazer um mingau. O pão, ele não é absolutamente condenável, ele não é proibido, né? Na verdade, o que a gente está falando aqui é que a monotonia, ela não é interessante. O idoso usar somente o trigo, o pão, sobretudo o pão refinado, né? Com a farinha refinada, como uma única opção, isso é muito ruim. Então, a gente não tem muito Uhum. hábito, mas não teria nenhum problema comer uma raiz cozida, por exemplo, no lanche da tarde. Isso Uma batata doce com uma um batata doce, aipim. um aipim cozido com uma fruta e com um pedaço de queijo ou um ovo mexido. Isso, mais comida de verdade do que isso, não existe, né? Na nutrição a gente tem essa Uhum. máxima, né, de descasque mais e desembale menos, né, de consumir mais comida mesmo, menos pacote, menos alimentos processados, que vão ser ali lotados de aditivos alimentares e com pouco nutriente. Então, isso é de fato uma coisa que é importante, que a gente precisa mudar, às vezes, a cultura dentro da própria casa. Até uma opção, às vezes, que eu falo que vale a pena e que também pode ser feita eventualmente, um bolo caseiro, ele pode eventualmente entrar como uma opção do lanche. Quando a gente pensa num bolo, ele vai levar. Claro que não é um bolo recheado com cobertura, mas um bolo de milho, um bolo de abóbora, um bolo de banana, um bolo de cenoura, um bolo de laranja. Ele vai levar ovo. E aí você pode substituir por ingredientes que sejam mais interessantes, né? Eu não preciso usar só farinha de trigo, sobretudo refinada. Eu posso misturar com uma farinha de trigo integral. Eu posso usar uma farinha de aveia. Eu posso agregar sementes ali. Eu posso botar farinha de chia, farinha de linhaça. Eu vou estar usando banana, vou estar usando abóbora, laranja, ovo. Então, tem muitas opções que vão variar e dar também o prazer pro idoso, né? A gente também precisa pensar na parte do prazer da alimentação. Então, eventualmente, um É. bolo, isso é absolutamente viável. E aí, se E assim, Platenique, quando a gente fala sobre bolo, por exemplo, eu ia exatamente falar isso. A gente está falando sobre comida afetiva, não tá. é? Porque, assim, bolo é afeto, é cara de casa de vó, é família, é acolhimento, é lanche da tarde. Tá. Sobretudo para as pessoas idosas hoje, talvez os idosos do futuro não tenham isso, porque hoje, você melhor do que eu pode dizer isso, mas eu, como fonoaudiólogo, observo muito, a rotina alimentar mudou muito. Aquele lanche da tarde, que era uma rotina muito frequente nas famílias antigamente, de colocar. Eu sou de uma família, sim, de que o lanche da tarde era de colocar a mesa, de botar o bolo, as pessoas sentavam, era uma grande refeição o lanche da Aham. tarde. Hoje em dia ela não cabe muito, né? As pessoas trabalham muito o dia inteiro, então levam uma coisinha, uma barra de cereal. Então, Uhum. né, hoje quem é jovem, quando for idoso, não vai ter essa questão. Mas eu acho que quando a gente fala da nutrição, tem que ter essa sensibilidade, porque você, Com certeza. né, tem A a gente comida não pode, afetiva. Como é que a você gente não tira pode aquilo da pessoa? Não? somente, né? Claro que eu estou falando aqui com a ótica, com um enfoque nutricional na essência da palavra, mas a nutrição ela é muito mais completa do que isso. E isso precisa ser pensado também. Eu acho que tudo que com algum equilíbrio é possível, né? Então, quando eu falei do bolo, um paciente diabético, eu posso substituir por um adoçante culinário e proporcionar um bolo para esse paciente, é claro que eu posso. Ou um idoso onde eu não quero também que ele ganhe muito peso, eu posso também substituir isso pelo adoçante e controlar essa ingestão de calorias que seriam desnecessárias, que é o açúcar. Então, assim, tem N alternativas, né? O que eu acho que eu queria, né, que fosse uma mensagem aqui é que se a gente não tomar conta dessa alimentação do idoso, que na verdade muitas das vezes é um padrão que vem errado desde a sua idade ativa, né, de um adulto ativo, se a gente não tomar conta, ele vai cada vez comendo quantitativamente menos, qualitativamente pior, e isso tem um preço muito alto. Nessa idade, o preço é muito alto. Ele fica, de fato, mais suscetível mesmo a doenças, a fragilidade, a sarcopenia, que é, acho que, a maior enfermidade que acomete o idoso hoje, né? A gente
tem uma população naturalmente mais idosa e ativa, né? Que são os longevos, né? Os octogenários, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter atenção. Então, é mais uma chamada para as famílias, para os cuidadores, para os não familiares, mas que estão próximos dos idosos, de trazer para si essa responsabilidade, entender que isso, na vida do idoso, faz muita diferença. Uhum, exatamente. E aí, Plat, quando você se depara com um idoso, né, com uma pessoa que chega para você e fala assim, eu não tenho apetite, eu não vou comer realmente, não me interessa. Como é que a gente faz? Existem formas de enriquecer as preparações, as alimentações, para quem realmente tem essa dificuldade e precisa ganhar peso, ganhar, né, ter mais nutrientes? Como é que faz isso? A gente tenta buscar, dentro do que ele está dizendo que ele não quer, não gosta, o que ele aceita, né? E aí, dentro do que ele aceita, a gente tem a opção de aumentar o azeite, é uma forma de aumentar a caloria de uma forma bastante simples, rápida, saudável e que não aumenta muito o volume do que ele está consumindo. Então, isso é uma gordura boa, uma gordura saudável. Então, é uma estratégia que a gente usa muito na E o alimentação. azeite normal que Não, extra virgem, né? Desculpa, porque extra virgem, tá? as coisas que são mais óbvias, né? A gente até esquece, mas azeite é sempre, sempre extra virgem. Então, essa é uma forma bastante simples de você sempre regar a comida com azeite. Quando for comer um pão, colocar azeite, mesmo que coloque o queijo, coloca azeite também, porque é uma forma de você enriquecer em termos de caloria, e é uma caloria boa, uma caloria saudável. Uma outra estratégia que a gente usa muito na nutrição é concentrar, por exemplo, o leite, né? Então, o idoso vai tomar um leite, alguma preparação, uma vitamina, um mingau, a gente colocar mais colheres de leite em pó nessa própria preparação. Dessa forma, você aumenta a quantidade de nutrientes sem aumentar propriamente dito, exatamente, propriamente Uhum. dito o volume. Uma outra forma é no próprio feijão, você conseguir bater os legumes junto dentro desse feijão e fazer um feijão batido mais enriquecido, né? É muito comum o idoso quer só o caldinho. Então, não dá para ficar só com caldinho, tem que comer pelo menos o feijão batido, e aí nesse feijão você bater uma abóbora, bater uma cenoura, se possível bater alguma verdura para você tentar enriquecer. A ideia é pensar dentro do universo do idoso, o que ele consegue consumir. As preparações líquidas, às vezes, elas são mais fáceis, né? Uma vitamina, um mingau, uma sopa, um feijão, onde você consegue concentrar mais. Pode colocar farinha de aveia, farinha de linhaça, farinha de chia, que tem uma oferta também de fibras interessante, e assim você conseguir, de pouquinho em pouquinho, aumentar a caloria das preparações. Não adianta eu aumentar concentrado também, né? Porque se eu coloco muita caloria numa única refeição, ele vai ficar sem apetite para a próxima. E aí você troca 6 por meia dúzia. Então ele comeu muito bem numa, mas aí quando chega a próxima refeição ele não dá conta de comer. Então a ideia é que Uhum. você consiga ir aumentando de modo fracionado ao longo do dia, ou nessa forma, o azeite, vai tomar um iogurte, ali eu vou bater uma fruta junto, ali eu vou botar mais uma colher de sopa de leite em pó, ali eu vou botar mais uma colher de sopa de farinha de aveia. Naquela mesma preparação, eu tentar agregar algum outro alimento em pó. E se for o caso do uso de algum suplemento em pó, existem hoje N opções, né? A indústria nutricional de produtos nutricionais evoluiu muitíssimo, né? Então a gente não tem mais os suplementos de antigamente, que eram a base praticamente só de açúcar. Então você tem opções em farmácia, mercado, com preços bem variados, que isso pode ser uma estratégia, mesmo que seja por um determinado período de tempo, para tentar ter um resgate desse idoso naquele momento onde a aceitação dele está muito difícil. Né? Não raro a gente recebe o idoso no hospital e ele já vem comendo muito mal há muito tempo. E aí, numa situação de Uhum. internação, é mais difícil, porque você já tem ali um componente infeccioso num idoso que já vem debilitado de mais de um mês. Aí fica mais difícil. Então, a ideia é que a gente não chegue nesse estágio, que a gente consiga intervir e perceber
perceber isso antes, né? E perceber não é, mais uma vez, só aquele emagrecimento visual ou do peso, né? Que aí, de novo, a gente está falando da sarcopenia, da perda de massa muscular, de força, e que às vezes isso é mascarado por um peso que não muda tanto, entendeu? Uhum, uhum. E aquelas pessoas que não abrem mão da sobremesa? A gelatina, Geralmente a gente vê a gelatina, né? hoje falei E até aí? hoje no consultório. Então, a ideia é que a gente consiga fazer algum doce à base de fruta, né? Porque a gelatina, como diferente do que a maioria das pessoas pensa, né? A gelatina ela não agrega nutriente nenhum, né? Embora seja até uma sobremesa bastante simples, até que a gente usa em hospital por outras questões, mas ela não agrega nutriente, né? Ela basicamente é ali uma aguinha colorida artificialmente com gostinho dado artificial com açúcar. Então ele dá uma enganada. Então uma sobremesa que pode ser feita à base de fruta, uma maçã cozida, uma banana cozida, ela é mais interessante. Ou então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é pedir para congelar a banana e bater ela com outra fruta e fazer tipo um sorvete. Então, isso funciona muito bem. Principalmente aquela banana que já está bem madura, né? Que talvez você não vai conseguir comer. Descasca ela, bota ela congelada no micro-ondas, no freezer e bate. Bate com abacate, bate com manga, bate com maçã. E você pode botar cacau, pode botar canela. E isso vira tipo um sorvetinho. Então a ideia é a gente não ficar dando açúcar o tempo todo pro idoso, porque mais uma E vez, cacau, gente, não é chocolate, não, tá? cacau em pó, né? Cacau em pó. E a banana Cacau que em é pó. doce, você acaba, né, você acaba não tendo a necessidade de botar o açúcar propriamente dito. Né? Então, gelatina, flanzinho instantâneo, são sobremesas mais processadas e que vão ter caloria, mas vão agregar pouco nutriente. Então, realmente, eu acho que não são opções muito interessantes, né? Encher o Uhum. uso de açúcar sem ter uma oferta nutricional. Deixa para um aniversário, né? Deixa para uma festinha, quando tiver algum evento que justifique, né? A gente não está aqui demonizando, mas fazer disso um hábito, eu acho que também não é muito por aí, não vale muito a pena. Quem come bem pode comer tudo, Exato. né? Sabendo A comer, gente só, pode comer de tudo. só existem as restrições totais quando você chega já a um ponto que você já deixou de descontrole de muito tempo, né? Então, Exato. quando a Então, gente sabendo comer, consegue trazer isso. você consegue equilibrar. E bolo também, né? O bolo eu gosto sempre de falar da opção do bolo com mudanças dos ingredientes. Isso sempre é uma coisa que é razoável, né? As sobremesas à base de leite, né? Elas não são tão indicadas, né? Porque aí existe uma competição da absorção do cálcio com o ferro. Então, aquele iogurtinho de sobremesa não é uma opção tão interessante porque o cálcio acaba atrapalhando a absorção do ferro, que é o que a gente tem principalmente no almoço e no jantar. Nos vegetais verdes escuros, no feijão, né? E aí a gente, falando de vegetal para idoso, né? Sempre o refogado vai ser mais fácil, né? Ele comer uma salada vai ser mais difícil, não só pela mastigação, mas pelo volume, e ele vai acabar comendo pouco. Mas a couve que dá para fazer refogado, o espinafre que dá para fazer refogado, a folha do brócolis ou do couve-flor faz refogado, você diminui o volume e consegue dar uma oferta muito maior de nutrientes. Então, só lembrar de após almoço, após jantar, as sobremesas derivadas de leite, elas não são as melhores opções de fato. A fruta, ela sempre vai ser uma opção mais razoável. E quando você fala sobre a questão do leite que atrapalha na absorção do ferro, não sei se eu estou enganada, você desculpa, você me corrija, mas quando a gente toma, assim, tipo uma laranja, quando tem vitamina C, ele agrega, né? Aí, Carol. Carol, você é das antigas, né? Você é expert, né? É bem sabida. É isso Não é mesmo. isso? Então, assim, a fruta Ainda tem essa ainda tem vantagem. De essa. um modo geral, as frutas, elas são fontes, de um modo geral, de vitamina C. Claro que a gente tem as que são tem uma oferta maior, classicamente a laranja, a tangerina, o caju, o maracujá, o abacaxi, a manga, a goiaba, a acerola, que é mais azeda, né? Ninguém come acerola, é mais o suco, e aí acaba adoçando porque ele é mais acidinho.
mas são as frutas classicamente ricas em vitamina C e que contribuem para a absorção do ferro que está presente basicamente nos verdes escuros e no grupo dos feijões, dos grãos, grão de bico, lentilha, ervilha. Então é uma combinação perfeita. Então é mais um motivo para estimular que ele consuma uma fruta de sobremesa ou até uma fruta na forma de compota cozida. Quando a gente cozinha a fruta, ela fica mais docinha, a gente dispensa a necessidade do uso de açúcar. Né? Tentar não ficar fazendo a premiação, né? Ficar dando o açuquinha, o docinho para o idoso, premiando ele, achando que a gente está ajudando. Na verdade, não muito. E aí a gente tem que ter um pouquinho mais Uhum. de cuidado, consciência, responsabilidade, né? Isso Porque aí. a gente de fato não tá ajudando. A intenção é nobre, mas de fato não é a melhor opção mesmo. E aí a gente vai continuar na questão polêmica, que agora é polêmico mesmo, né? Que é Ah, a questão da hidratação na terceira idade, né? essa é Que é uma coisa muito, muito difícil. Já é difícil para a gente conseguir, assim, quando somos jovens, difícil manter a hidratação ok. É difícil pegar uma pessoa que faça de fato uma hidratação adequada. né, de forma adequada durante o dia. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde esse hábito de tomar água. A água não entra mesmo. Como é que a gente pode melhorar essa hidratação, Plat? Ajuda a gente. Uma coisa que a gente normalmente sugere, orienta, né? É fazer aquela água saborizada, algum chá não adoçado, né? E quando a gente fala de chá, a gente está falando chá de erva, não é aquele chá de caixa processado que tem também açúcar ou adoçante, aromatizante. Então essa é uma forma, é uma queixa bastante comum, né? O idoso não bebe água, ele não tem sede, ele não pede, ele não gosta de beber água ou já está num processo de disfagia com risco de engasgar e aí fica mais difícil ainda. Então, uma forma que a gente tem primeiro, não esperar o idoso pedir, né? Se ficar esperando ele pedir água, ele não vai pedir. Então, eu gosto muito de orientar, de ter uma garrafa separada, que essa é a garrafa do idoso. E essa garrafa é o que você vai oferecer ao longo do dia, seja para as medicações, para hidratação, para beber água, para que de alguma forma a casa consiga ter algum controle do quanto ele ingeriu. Então, se deixar solto, ele provavelmente vai ingerir menos do que 500 ml, isso é o mais comum. Ainda hoje eu faço home care, e aí quando eu pergunto sobre ingestão de água, o idoso tomou 3 copos pequenos, então ele não chega a 500 ml de água no dia. Então, além dos chás, das águas aromatizadas e a oferta, independente da solicitação dele, ter uma garrafa, é uma estratégia que eu gosto muito, ter uma garrafa separada com o volume que vai ser ofertado no dia, 1 litro de água por dia, deixa ele separado e a meta é conseguir acabar com essa água ao longo do dia, porque senão ele de fato não vai beber água. E evitar, né, na verdade, as bebidas que são que não trazem, não agregam nutrientes, né? Então evitar refrigerante, ice tea, essas bebidas gaseificadas, água com gás. Isso daí também não é tão interessante, né? Mas Que ainda tem um componente grande de sódio, né? Que também a maioria pode delas tem. dificultar. Isso vai dar distensão, né? Então isso também não é interessante para o idoso. Mas a água saborizada é Uhum. uma coisa que eu acho que funciona super bem, dá uma cara bonita, dá um A gostinho. água saborizada é você cortar algumas frutas e colocar ali dentro e E deixar o sabor da pode fruta ser ali pedacinhos de decantar fruta, na água. pode ser desde pedacinhos de fruta, folha de ervas. Então, a hortelã funciona muito bem, o manjericão funciona muito bem, um pau de canela funciona muito bem, Anis. abacaxi. Hã? Anis. Anis, eu não gosto de anis. Eu nunca consigo sugerir o anis porque eu não gosto. Mas ervas que deem um gostinho mais aromatizado. Isso é uma coisa que ajuda bastante e que tem que ter atenção, né? O idoso, ele, como bebê, desidrata. Muita gente aqui perguntando sobre a água de coco. Boa pergunta. Então, a água de coco, ela
ela é uma fruta, né? Ela conta como uma fruta. Claro que os líquidos que a gente bebe ao longo do dia, então quando ele bebe ali um copo de leite, ou quando ele toma ali 100 ml de café, é claro que isso é hidratação, mas a gente não pode substituir a água por água de coco. O excesso, além de ter caloria e carboidrato, isso para alguns pacientes isso pode ser algum problema, ou paciente que precisa controlar o peso, ou paciente que tem algum controle de açúcar, a água de coco ela vai impactar e, sobretudo, é uma grande fonte de potássio. E para alguns pacientes isso pode ser um problema de fazer o excesso de potássio. Então, a água de coco ela é um repositor de eletrólitos, mas ela definitivamente ela não pode ser substituída pela a água propriamente dita. Boa pergunta Uhum. Uma coisa que eu vejo muito acontecer também, e aí, mais uma vez, você me corrija se eu estiver errada, as pessoas utilizarem a água de coco como hidratação quando fazem diarreia. E é errado, né? Porque a água de coco, ela tem a gordura ou não? Não, na verdade não. Como é que é? Não, a água de coco ela pode ser utilizada assim Pode como ser usada. ela pode ser usada assim. Ela de fato repõe eletrólito, então ela, pelo contrário, ela vai ajudar. Até porque a água e gordura não se mistura, né? Então, e aí a gente tá Uhum. falando, vale lembrar, água de coco do coco, né? A gente não tá falando da água de Sim, coco da sim. caixa processada, Uhum. né? Ou é água de coco fresca do coco, ou que a gente compra em supermercados, ou hortifruti, aquela fresca que foi engarrafada, né, natural, ou então até congelada. A água de coco da caixa, propriamente dita, essa daí tá no mesmo grupo do Ice Tea de caixa, do chá Uhum. aromatizada, e essa daí não vale, não. Tá? Mas ela Por para mais que venha ali que é coco natural e tal, não, não rola, né? Não vem. Não, ela passa por algum processamento, né? Assim, então, se você É. pegar uma água de coco e deixar numa caixa fora da geladeira, ela vai estragar. Então, ela passa ali por um processamento. Então, essa daí ela não vai Uhum. funcionar. Né? Eles têm algumas marcas que eles até ajustam o açúcar para ter um padrão de doçura, né? Porque ela tem sempre o mesmo gosto. E o coco não vai ter sempre o mesmo gosto. Depende da época do ano, da safra, da onde que vem. Então, não dá para achar que a água de coco de caixinha ela é uma opção a água de coco fresca propriamente dita. Né? E aí pode comprar A água gente de coco fresca e deixar no freezer. Quando quiser usar, tira ela do freezer na véspera. descongela. Exatamente, descongela na geladeira e você usa a água de coco. É uma sugestão que normalmente eu dou para os pacientes. Compra ela fresca, congela e descongela na geladeira, não tem problema. Uhum. E é assim, quando a gente falou muito aqui sobre a questão do adoçar e tal, quando a pessoa de fato precisa adoçar, vai tomar um suco de maracujá, por exemplo, ou de acerola, quando você realmente precisa adoçar alguma coisa, o açúcar refinado, quando a gente utiliza, por exemplo, os adoçantes, a sucralose é melhor ou não? Tem algum efeito Não, melhor? não, polêmica, né, Carol? Tá curtindo puxar as É, polêmica. polêmicas. Tá, tá bom. É bastante polêmico. Na verdade, a gente hoje em dia desestimula adoçar qualquer coisa, seja com açúcar ou com adoçante. Né? Claro que existem adoçantes que são menos piores. Hoje em dia a gente tem uma série de substâncias que têm o poder doce. Né? Então tem o eritritol, tem a talmatina, tem a sucralose não, perdão, a estévia, que são adoçantes considerados menos piores. Mas um movimento importante, né, quando a gente fala de reeducação alimentar, de mudança de paladar, é a gente tentar desensibilizar o paladar para o nível de doçura que não é uma doçura natural do alimento. Então, assim, maracujá Uhum. é uma fruta que ela é mais ácida, ela é um pouco mais azeda. Maracujá dificilmente ele vai ser doce. Então a gente precisa ir desensibilizando. E talvez uma estratégia interessante é você ir diminuindo cada vez mais a quantidade de açúcar. Claro que se eu usar um açúcar menos pior, um açúcar mascavo, um açúcar demerara, é menos pior do que você usar o A açúcar. gente tem uma pergunta aqui, a pessoa, o Frederico está perguntando se é açúcar granulado, que é o cristal, É né? o Que tal. chama, ou refinado, qual faz menos mal?
O refinado branco, ele é o pior de todos, né? Quanto mais você vai refinando esse açúcar, você vai perdendo e vai tirando os nutrientes dele, né? Então, você tem desde do melado, ao açúcar mascavo, ao açúcar demerara, ao açúcar cristal e ao açúcar refinado. Então, isso é numa ordem de refinamento, né? E se a gente parar para Hum. pensar que o refinado, ele sai lá do melado, daquela cor marrom. Olha a quantidade de química que você tem ali para deixar ele branquinho, não empedrar. Então ele não é interessante, né? Mas quando você me perguntou, né, como é que a gente faz para adoçar? Então a gente estimula o uso do adoçante, a gente tenta desmamar o adoçante também, tentar usar menos quantidade, né? Ou substituir por um menos pior, mas ainda assim buscar um adoçante que usar em quantidade menor, mesmo um adoçante menos pior, isso é o mais interessante, porque senão você fica sempre estimulando o paladar doce, né? E uma fruta, ela não E é tem vicioso, né, Platenite? exatamente. É A fruta ela vicioso. não vai ter a mesma doçura do açúcar. Então a gente trabalhar a percepção, claro que no universo do idoso, que e aí é mais difícil mesmo, né? Porque ele tem não só questões, às vezes, culturais, históricas dele, como é que você vai mudar isso? Isso é um grande desafio dentro da nutrição, né? A gente fala para ele, olha, fala, minha filhinha, eu comi isso a minha vida toda e tô aí. Como é que eu vou parar? Por que que eu vou parar agora de comer? Né? Isso é um desafio muito grande. Então, esse movimento tem que ser um movimento muito parceiro, né? Do cuidador, da família, da vontade, do desejo do idoso, da habilidade do profissional de nutrição também, de apresentar os alimentos de forma diferente, para que você consiga sensibilizar ele a querer mudar, porque ele precisa mudar, sem tirar também muito do prazer dele, né? Então, Uhum. isso é super difícil. Mudar hábito é difícil para todo mundo, para o idoso é mais ainda, porque ele tem aqueles hábitos, às vezes, de anos culturais, enraigados na vida dele. E isso é super difícil. Mas a gente Uhum. tá na luta, né? A gente não desiste. O mel é uma boa opção quando você fala de coisas naturais. O mel é um. Poderia. O mel, o melado, seriam opções mais razoáveis do que o Entendi. açúcar refinado. De fato, o açúcar refinado é indiscutível. Mas, de novo, a gente esbarra naquela questão da reeducação do paladar, né? De resgatar o paladar do alimento, do sabor que de fato o alimento tem. E que, mais uma vez, de novo, para o idoso, isso é mais difícil, porque ele tem Uhum. ali aquele achatamento de papila gustativa, ele tem medicações que estão ali interferindo na percepção de paladar, estão interferindo no apetite. Então, no contexto do idoso, isso é mais difícil. Acho que não dá para desistir, tem que se tentar menos, porque mesmo que você não consiga tirar tudo, reduzir já é uma grande alternativa, já traz benefício. Uhum. E Platenique, assim, quando a gente encontra aquela pessoa que mora sozinha, que não vai cozinhar, como é que é a relação dos restaurantes? Elas são. A comida de restaurante é uma boa opção? Como é que a gente pode fazer as refeições na rua quando é necessário? Como é que é isso? Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu gosto muito de comentar isso, porque a gente está falando de um contexto que seria alguém que tem ou um cuidador, ou alguém que prepara comida, ou um parente, um familiar. Mas a gente tem idosos independentes que moram sozinhos e que até tem alguém que vai na casa e auxilia. E a questão da comida, não só para o idoso, né? Assim, para as casas em geral, dá muito trabalho. E a ida ao mercado, comprar, planejar, pensar, preparar, armazenar e ficar atento se ela está adequada para o consumo, se ela não estragou. Então, isso é muito desafiante. E é bastante comum a gente ter idoso que faz as principais refeições, sobretudo o almoço, né? Porque não janta, mas faz o almoço no restaurante. E
a gente precisa então orientar, E né? até uma forma de socializar também, né? Eles Também, buscam também. É socialização, muito né? comum, né? Assim, você vê aquele no restaurante aquilo, alguns idosinhos sentados sozinhos e tal, e é ali que ele vai comer, porque para ele é mais prático. Ele não vai ao mercado, ele não vai sair cheio de sacola, é difícil, e compra, e alguém para fazer, realmente isso é muito trabalhoso. Então a gente vai orientar, então ele vai poder ir no restaurante aquilo sim. O ideal é que ele consiga identificar, ou que, mais uma vez, você chame a rede de apoio dele, que consiga orientar e identificar algum restaurante que você identifique que realmente a comida ali é uma comida simples, caseira, sem mistério. Tem ali um franguinho ensopado, tem um arroz simples, tem um feijão que não está carregado, cheio de carne salgada, tem legume, tem salada. Então, tentar na redondeza, onde esse idoso circula, achar algum lugar que seja uma comida simples e caseira. Outros detalhes que eu costumo colocar dentro de restaurantes que são importantes é observar se as cubas onde tem a comida, se elas não são muito profundas. Porque aquela cuba muito profunda, a comida fica ali muito Legal isso. tempo, né? E aí ela não mantém uma temperatura adequada e você tem ali um risco de contaminação e de crescimento microbiológico de bactérias não saudáveis maior. Então, além de não manter a temperatura, você tem um risco maior. E a reposição ela é mais demorada também. Né? Então, quando você tem cuba menor, você tem uma reposição o tempo todo. Isso significa que provavelmente naquele restaurante tem algum funcionário que está ali circulando e vendo como é que estão as coisas. Isso é importante porque as pessoas passam, falam em cima e mexem e cai cabelo. Então, ter um funcionário que você perceba que está ali rodeando o restaurante, está vendo que a apresentação está adequada, a cuba curta. Outra coisa que eu falo que é importante também, restaurante aquilo, tem que ir cedo. Não dá para chegar no restaurante aquilo 3, 4 da tarde. Porque aquela comida dali, ela tá pronta há muito tempo. Então, o restaurante aquilo, o ideal é que a pessoa chegue meio-dia e pouco no máximo. Normalmente, 11 horas eles já estão abertos. Então, isso é razoável também. Achar Quando quentinha. voltar essa normalidade, né, Paty? Porque acho que os restaurantes Sem aquilo dúvida. agora, eu Sem acho que eles dúvida. vão voltar de uma outra forma, né? Mas Vamos achar, ver. às vezes tem, né? Às vezes, assim, na vizinhança tem uma pessoa que faz uma comida caseira, uma quentinha, e que vende, também funciona, né? Qual é a questão? É essa rede de apoio desse idoso, tentar identificar, conversar com essa pessoa que faz a comida, né? Para garantir que ela faça uma comida com pouco sal, que não use temperos industrializados, né? Não use temperos em tablete, que consiga, então, dar essa direcionada, né? Não precisa não vai ter uma dieta fechada, mas que tenha pelo menos uma direcionada no que é importante. Olha, que tenha ali um arroz, se possível, botar um integral, que tenha sempre uma carne, um frango, que tenha legumes e vegetais. Então, se der essa direcionada nessa rede de apoio, em quem pode ajudar, orientar o idoso, isso é uma coisa que é absolutamente possível, né? Você não tem quem prepare, ou vai chamar alguém para fazer comida e deixar congelada, né? Na minha mãe agora eu estou fazendo isso, trouxe para mim e vai uma pessoa lá e faz um tantão de comida e deixa tudo lá congelado para ela, carne, frango, carne assada, arroz, feijão, lentilha e os legumes eu vou ajustando durante a semana. O que é completamente diferente daquele padrão alimentar que a gente vê, que é muito comum também, daquela pessoa ou cuidador ou idoso que faz aquele panelão de sopa e congela e come aquilo durante a semana inteira. Exatamente. Que aí come a mesma coisa todos os dias e muitas das vezes em quantidades que são desequilibradas. O que eu vejo muito em sopa é principalmente a quantidade da proteína, né, da carne. Às vezes isso é muito comum. Eu chego na casa e eu pergunto da sopa como é que a sopa é feita, qual a quantidade de carne. Às vezes eu peço para ver, me traz o pedaço que você usa. Aí é um pedaço de 200 gramas de carne que é usado para Para uma um colher panelão de de sopa. sopa. Exatamente. Então, aquele idoso está comendo uma colher de sopa de carne por refeição. Não tem como. Então, esses ajustes são importantes. Quando eu penso na sopa, eu preciso ter ali as variedades e as quantidades que seriam proporcionais a um prato. Então, né, você vai comer ali um bife, eu teria que ter para 2, 3 dias de sopa, 3 bifes nessa panela de 3 sopa. bifes.
Uhum. né? E que eu divida em 3 tomadas, né? Porque se eu boto 3 bifes e o idoso leva 10 dias para comer, não resolvi também. Pronto, já se perdeu. Uhum. Exatamente. Então, assim, é, é simples, mas tem que ter atenção a esses detalhes. E Mas isso é difícil, né? Porque você fala da é, sopa. Minha sopa é muito forte. A tem minha sopa é tudo. forte. Pois é, É, mas tem tudo. isso não tem como ficar na mão do idoso. Ele não é capaz, de gerenciar isso. Nós temos dificuldade dentro da nossa casa de prover essa variedade, essa regularidade, essa quantidade. Isso já dá muito trabalho, né? Essa demanda é o que eu mais escuto no consultório. A pessoa comeria tudo lindo, perfeito, maravilhoso se aparecesse pronto na frente dela. Mas, Porque comer bem precisa de planejamento, né? E exatamente. planejar é difícil, né? Demanda tempo, né? Assim, não é exatamente difícil, mas isso consome um tempo na sua vida. Você tem que pensar, tem que planejar, tem que comprar. Se não é você que vai fazer, você tem que delegar que alguém faça, mas existe um trabalho. O idoso não vai fazer isso. Ele vai comer, ele vai tomar café com leite, ele vai comer pão com manteiga. Fato, é isso. Né? Eu gosto muito de usar o ovo, né? Eu acho que o ovo é sempre muito prático, né? Aquele idoso que é capaz de executar alguma coisa de comida, né? Faz um ovo mexido, um omelete, mas isso não dá para ser todo dia. Ele não vai ficar todo dia comendo ovinho mexido. Ele precisa de vegetais, ele precisa de legumes, ele precisa de grãos, ele precisa de raízes. Alguém tem que comprar, alguém tem que picar, alguém tem que preparar, alguém são muitas etapas, né? Então, alguém tem que cuidar disso. Isso não pode ficar à mercê da gerência dele, porque depois vai ser a família que vai ter que resolver isso, porque ele vai ter ali uma fragilidade, ele vai estar debilitado, ele vai estar mais suscetível a infecções, a doenças. E no primeiro momento que ele bater no hospital, a recuperação dele é muito mais demorada, é Vai ser muito mais difícil. lenta, porque ele já entra Uhum. num estado de fragilidade muito grande. É o que a gente vê todo dia no hospital, na verdade, né? É isso, a gente pegar aquele idoso ali extremamente debilitado e Frágil. não mal cuidado, né? E você vê que você tem uma família que é presente, que é participativa, mas que não tem orientação, não tem esse tipo de informação. Né? Então ela tá ali, ela é presente e ela se sente culpada porque negligenciou, mas pelo simples fato de não ter esse tipo de informação. Então Uhum. tem que trazer para si, não dá para deixar isso solto, entende? Ô, Plat, e eu vou fazer duas perguntas para você, que na verdade foram dúvidas aqui, para a gente fechar, porque, enfim, se a gente estivesse na nossa live inicial mesmo, a gente já tinha aí fechado, passado Esse nosso meia hora de papo que já não existiria. é, Mas, enfim, a gente até ganha benefícios quando esses problemas acontecem. A gente quebra, tira você proveito tem dos razão, problemas, tem né? mais. Fala. Não, tá ótimo. E assim, bom, eu poderia te fazer mil perguntas aqui, mas vou focar em duas que fizeram e que eu acho que são coisas bem comuns, sobretudo a constipação no idoso, né? É, uma pessoa Excelente. perguntou, uma pessoa falou sobre constipação, que a mãe tem constipação, não sei nem se ela tá aqui ainda, porque foi lá na primeira, mas olha a cachorrinha aí, Pois a é, branquinha, né? é a própria. Fale. E aí, uma falou sobre a constipação e a outra pessoa falou sobre o colo irritável, né? Pois é, vamos São falar primeiro. dois extremos. São duas condições bem delicadas. Vou começar pela que é não exatamente mais simples, mas que a gente identifica às vezes de modo mais objetivo. A constipação tem 2 fatores: baixo consumo de fibra e baixa hidratação. Clássico do idoso. Justamente porque ele não consome poucos vegetais, consome poucas frutas, consome farinhas refinadas, come basicamente pão e se hidrata pouco. Então, Ou, Tati, Plat, se você me permite, até consome os vegetais assim, no discurso dele, mas batido na sopa, que aí perdeu toda a fibra, né? numa quantidade insuficiente, numa variedade inadequada, a gente tá falando de folhas folhosas. Isso é difícil para o idoso. É difícil porque ele, de fato, não consome grande quantidade, porque exige mastigação, porque o paladar da folha é um paladar extremamente suave, né? Ninguém come
alface e fala, nossa, que delícia, que gosto de alface, Eu né? como, eu como. Bom, Eu amo. eu te falei, você é trabalhada, É muito. entendeu? Você é trabalhada Não, aqui. mas é difícil mesmo. Alface é uma coisa que. Mas eu gosto. Mas o gosto é muito menos ativo, né? Então, assim, não tem É. um paladar muito ativo, né? Então, as folhas, de um modo geral, eles têm um paladar naturalmente mais suave. Às vezes não é cultural do idoso consumir. Então, existe um baixo consumo de fibra, não só no idoso, né? Não só no idoso. Por acaso, hoje, uma das meninas que eu atendi, a principal queixa dela era uma constipação gravíssima. Uma menina nova, de 27 anos. Baixo consumo de fibra. Porque consumir fibras alimentares implica em você comer frutas, legumes, verduras em quantidade, em variedade grande. E associado a isso, ele tem uma baixa ingestão de líquido. Então, na verdade, a gente é um tripé, né, para o nosso intestino funcionar bem, que é fibra, via alimentação, água e movimentação. E às vezes o idoso tem comprometimento dos três. Ele não se movimenta, ele faz pouca atividade física, ele mal sai de casa. Em tempos de pandemia, então, não é para sair mesmo, não consome fibra e bebe pouca água. Pronto, você tem ali o combo perfeito para a constipação intestinal. Então, eu preciso resolver as três coisas. Talvez a movimentação vai ser a mais difícil de ser resolvida, né? Até porque às vezes existem limitações e comprometimentos mesmo de mobilidade. Mas se eu aumentar também muita quantidade de fibra e não beber água, eu vou ter uma constipação maior ainda. Já o intestino irritável é uma condição muito delicada, que aí a gente tem que analisar caso a caso quais são os alimentos que para esse paciente, para esse idoso, estão deflagrando esse quadro de intestino irritável. E aí a gente vai ter que modular individualmente. É difícil a gente dizer assim, é isso, é aquilo. Existem alguns alimentos que muitas das vezes são pouco tolerados, né? Os lácteos às vezes vão ser pouco tolerados, excesso de fibra às vezes vai ser pouco tolerado. Então isso você vai ter que olhar individualmente, caso a caso. Eu vejo isso menos comum, honestamente, dentro do perfil do idoso. Eu vejo que é muito mais comum a constipação intestinal. E aí tem outra questão também, né? A baixa ingestão alimentar dele também forma pouco bolo fecal, né? Ele come pouquíssimo, né? Então ele se movimenta pouco, ele come pouca quantidade, ele come pouca quantidade de fibra, ele tem baixa hidratação, ele forma pouco bolo fecal. Então ele tem um trânsito intestinal mais lento. E aí quando ele vai evacuar, ele demora. As fezes estão endurecidas, as fezes estão ressecadas. Machuca, né? Muitas vezes, assim, é muito comum no hospital a gente assistir aquele idoso que interna para fazer clister, né? Com fecaloma. E aí, de uma Exatamente. internação, né? Exatamente. Isso é muito A gente sabe que às vezes o fecaloma tem uns desfechos gravíssimos, né? horrível. Assim, às vezes a gente tem problemas bastante graves com pacientes que internaram por conta de um fecaloma, né? Então, sem eu conseguir trabalhar todos esses aspectos, que é a hidratação, o aumento de fibra, e ter um momento de evacuar também, né? Porque a gente precisa ter ali um movimento, uma posição, um tempo, um momento. E aí, puxando lá, né, para nossa querida amiga Mariana, ver será que tem alguma medicação que também tem como efeito colateral a constipação? Talvez isso esteja presente também, e é isso talvez não pode ser revisto com o médico, se tem alguma que tem um impacto menor. Existem alguns suplementos à base de cálcio, né? Classicamente, o carbonato de cálcio, ele é constipante. Então, é muito comum a gente ter o idoso com uma suplementação de cálcio à base de carbonato e ele tendo uma constipação às custas, ou piorada, não às custas, né? Mas certamente piorada pelo tipo de suplemento que ele usa. Então, tem que ter um olhar macro sobre o que está acontecendo, mas classicamente baixo consumo de fibra, baixa hidratação e pouca movimentação. Isso no idoso é piorado, mas a gente vê isso na população jovem também, no adulto jovem, classicamente. Muito, é. E aí, assim, né, trazendo a constipação, essa realidade tão frequente na vida dos idosos, para mim, a realidade enquanto fonoaudióloga, o quanto de forma sistemática, né, a constipação, ela interfere, inclusive na digestão.
Sem dúvida. Porque a constipação, ela promove o refluxo e é um desconforto enorme. Uhum. E o próprio refluxo já é um sintoma, né? Uma doença muito comum também nos Uhum. idosos, pela Uhum. dificuldade de peristalse, né? Desde lá do Ele esôfago. deixa de Então, comer, assim, né? No momento que ele tem esse desconforto exatamente. abdominal, aí ele cursa com distensão, plenitude, aí ele deixa de comer, fica mais debilitado ainda. Então é um ciclo Faz vicioso. refluxo, Exatamente, é um ciclo vicioso. Então você não é. resolve uma coisa e aí você vai trazendo outras complicações em função disso, com certeza. Dependendo do refluxo, faz esofagite, enfim, uma série de assim, uma alteração sistemática assim do sistema mesmo, né, que é Uma bem coisa vai levando complexo. a Então, assim, outra, né? Uma coisa vai... isso. é um caos, É. é isso mesmo. Mas o que a gente tem visto e comprovado, e que eu espero que a gente esteja conseguindo passar, sabe, Paty? Agora, já fechando aqui as nossas lives, né? Vamos ver, olha, Que gente, o trabalho e o olhar do idoso, para o idoso, ele é um olhar multidisciplinar. sem dúvida. Né? A sua live, você falou da Mariana, e a Mariana fala A do gente falou do dentista, que o tratamento, a dentista parte fala da terapeuta ocupacional, na ajuda a pegar enfim, assim, o material para poder escovar os dentes, e aí a terapeuta ocupacional fala da psicóloga, e a psicóloga... Então, assim, o quanto uma pessoa que está próximo ao idoso, seja ela um familiar, seja ela um cuidador, precisa de informação e precisa se aproximar de realmente especialistas adequados. E aí eu puxo o link para dizer e convidar todo mundo que está aqui, quem ainda vai assistir a gente, que a gente vai compilar tudo isso na próxima live, onde a gente recebe uma geriatra, que né? legal. E aí, assim, a gente vai conseguir, que é a doutora Carla Quintão, a gente vai conseguir falar sobre isso e qual a importância do olhar do geriatra como maestro, né, nessa condução aí do cuidado do idoso. Porque eu espero que todo mundo que tenha assistido esse projeto da Avance nas lives, tenha aprendido sobre tudo isso, né? Que cuidar do idoso, que cuidar da gente, né? A gente tem que aprender próximo, com informação real, adequada e próximo a realmente quem são os especialistas que vão orientar a gente. Então, Plat, quero te agradecer imensamente mais uma vez para todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, pela persistência, né? Não só para Aí, você, mas para todo mundo que foi, voltou, foi, voltou. Falar mais uma vez que a nossa live ela fica salva, assim como todas as outras. Já falei que na semana que vem a gente encontra, que tem nosso encontro com a doutora Carla Quintão, que vai falar sobre a geriatria e tentar explicar, esclarecer um pouco a importância do olhar desse profissional. E fechando, né, Adelina, estou vendo aqui que a Adelina está falando live muito esclarecedora aí, Paty, que te, legal, que te bom. parabenizando. Ela vai estar fechando o nosso projeto. A Adelina, ela é filha da Dona Lucy e ela é cuidadora, e cuidadora acompanha a mãe dela, né, nesse cuidado do envelhecimento da mãe, né? Então, assim, a gente traz aqui exatamente um olhar de uma pessoa que para quem a gente está falando, né? Que tá ali na prática. Então, aí a gente fecha nossa Avance nas lives. Paty, muito, muito, muito obrigada mais uma vez, tá? E aí, a gente ainda vai te chatear um pouquinho, porque não agora, mas durante a semana, porque tiveram algumas perguntas que a gente não conseguiu aqui fazer. Difícil, Até porque né? Ficar vendo aqui, falando, é impossível. Não, e nutrição é uma coisa que envolve muitas curiosidades, muitos mitos, muitas questões. A gente poderia ficar muito tempo aqui, mas enfim, a gente precisa de fato terminar, até em respeito a você que foi tão generosa com a gente. Mas aí a gente entra em contato para a gente Não, responder as perguntas que não tô à foram disposição. respondidas aqui, para a gente À colocar lá disposição. no nosso feed. Tá bom. Então, espero todo mundo aqui quarta-feira que vem, tá bom? Beijo, gente. Bebam água, né? Consumo Se alimentem. fibras. Ah, Paty, não. Não, falta. Para fechar, eu preciso te perguntar e te pedir para você fazer as suas considerações para os nossos 60 a mais. E aí a gente fecha. Tá.
Então, eu acho que de tudo, né, que a gente conversou aqui, o que eu queria mais chamar a atenção é que a gente tenha esse olhar cuidadoso sobre o idoso, que no tocante à alimentação, né, já que é o nosso tema, né, esse é um investimento, esse é um cuidado que ele, de fato, ele traz benefícios, isso faz a diferença na qualidade de vida, né? O que a gente quer, na verdade, é proporcionar para o idoso que ele tenha qualidade na vida dele. E, sem dúvida, a alimentação, ela é a estrutura primordial, né? Assim, mais básica para que a gente consiga tudo isso. É a partir dali que a gente consegue resolver, puxando bastante a sardinha para o meu lado, claro, é a partir dali que a gente consegue dar um suporte, uma estrutura básica para ter qualidade de vida. Tá, Carol, queria te agradecer muito, foi um prazer, eu fiz um roteirinho, você sabe que eu gosto de fazer tudo bem bonitinho, organizadinho, mas foi muito gostoso. Foi ótimo, foi ótimo. Quando é real é melhor. Meu amor, Agora, acredita que a gente fez uma segunda live inteira, temos 10 segundos e vai ótimo. cortar a gente. Ó, a gente está há Então, muito tempo falando. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo.